Graça e paz, aqui é a Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado e eu desejo do fundo do meu coração todinho que você sinta a satisfação de seguir o caminho de Cristo, que é o amado de nossas almas. Estamos aqui falando sobre as estações que a vida nos proporciona e esse é o último episódio da primavera, uma estação onde aqui no hemisfério sul, normalmente nós começamos a plantar porque é uma temperatura mais amena, começam as primeiras chuvas, mas para isso eu tenho falado nos episódios anteriores que nós devemos escolher o terreno correto, lançar as sementes bem cuidadas, para que no tempo certo essa semente germine, essa planta que é a nossa vida cresça, nós possamos florescer e dar bons frutos cheios da presença do Senhor, né? E eu escolhi Tamar para falar sobre esse último episódio aí sobre a primavera. Tamar é uma mulher que está lá no Antigo Testamento. Na verdade, existem duas Tamares, né? Essa daqui que eu vou falar, que está em Gênesis capítulo 38, e a outra que era filha de Davi. Mas vamos aqui nessa que inclusive entrou na genealogia de Jesus. Bom, vou ler só um versículo, mas eu sugiro que você leia todo o capítulo 38, tá? Aliás, pode ler o 36 e o 37 também, para entender o contexto. Gênesis capítulo 38, versículo 26. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. É isso mesmo, querida. Se você não entendeu até agora, Tamar teve relações com o sogro. Dani do céu, como é que você traz para falar de uma estação tão linda que você fala que é a preferida sua? É uma mulher que tem relação sexual com o sogro. É isso mesmo, minha querida, porque não é só ela que erra não, tá? Nós também. Vamos lá, só para você entender o contexto. Judá era irmão de José, aquele José do Egito, governador, mas que antes de se tornar governador, foi jogado no buraco pelos irmãos. Esse mesmo. Judá era irmão de José, que foi vendido como escravo para o Egito. Por alguma coisa que aconteceu, Judá deixou os irmãos dele e se casou com uma mulher cananeia. Teve 3 filhos e falou para o filho mais velho: olha, você precisa casar. E aí ele arrumou uma mulher para o filho mais velho, que era hábito, costume daquela época, e ele se casou então com Tamar. Então, Tamar foi esposa do filho mais velho de Judá, digamos, sobrinho de José do Egito. Bom, a palavra de Deus diz que nome do filho mais velho de Judá, teve uma conduta perversa e por isso Deus o matou, permitiu a morte dele. Então Tamar ficou viúva. Naquela época era muito comum, na verdade não era muito comum, é porque existia uma lei falando que para que a família tivesse descendência, o cunhado deveria casar com a viúva para ela ter filhos, né? Se ela não tivesse filhos. E aí o segundo filho de Judá, lembra que eu falei que ele teve 3 filhos? O segundo filho de Judá casou então com Tamar. Mas ele se recusou a ter filhos com ela. Talvez a Bíblia esteja falando aqui do primeiro método anticoncepcional. Porque Onã sabia que a descendência dele não seria dele, especificamente, porque aí havia uma questão de herança, né, nessa lei. Então, toda vez que ele possuía Tamar, a mulher do irmão mais velho, ele derramava o sêmen no chão para evitar que o irmão tivesse descendência. Era um método anticoncepcional. Só que acontece? O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Então Judá ficou com medo de
dar o terceiro filho para Tamar e esse filho morrer também. Então ele falou assim: olha, Tamar, vai morar com seu pai até que o meu filho Selá cresça. Mas na verdade Judá não tinha a intenção de fornecer o terceiro filho para Tamar, né? Porque ele estava com medo de que eles morressem. Só que a Bíblia não fala da conduta perversa de Tamar. A Bíblia fala da conduta perversa do primeiro filho e do segundo, né? De Er e de Onã. Mas talvez como um pai que protegia os filhos demais, ele achou que era a Tamar o problema da história. A grande questão é que ela foi obediente, foi morar com o pai e, sabendo de alguns direitos que ela tinha, inclusive de ter descendência, ela armou uma história, uma cilada, digamos assim, para ter filhos com Judá, seu sogro. Ela ficou sabendo que Judá ia passar por lá em determinado dia, então ela se vestiu como se fosse uma prostituta, tampou o rosto. Tamar, bem confiante que o sogro pecaria com ela, e foi para a beira da estrada. Bom, exatamente isso que aconteceu. O sogro de Tamar, Judá, teve relações com ela, não sabia que ela era a nora e ela engravidou. Ela deu um jeito ali de depois provar que o filho era de Judá, e aí a gente chega então nesse versículo que nós acabamos de ler, versículo 6 do capítulo 38. Gênesis capítulo 38, versículo 26. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. O jeito que ela achou foi, ela ficou com alguns objetos de Judá, e depois, quando ele mandou queimá-la, sim, quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, sem saber que era dele, ele mandou queimar Tamar. E aí, então, a maneira como ela foi se defender, porque ela estava sendo vista como prostituta, e de fato ela agiu assim, foi mostrar os objetos que ele tinha deixado com ela, né? Então, chegamos aqui nesse versículo, onde ele reconhece os objetos e diz: ela é mais justa do que eu. Bom, eu não quero aqui justificar as atitudes de Tamar. Eu não sei o que passou no coração dela. A grande questão é que, se a gente avaliar o símbolo máximo da primavera, que são as flores, nós temos que lembrar que as flores são meros atrativos para que algo frutifique. E, de verdade, minha querida, os métodos que Tamar usou foram péssimos, foram muito reprováveis. A grande questão é que ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. E se você não sabe o que é genealogia, são todos os nomes das pessoas, todas as pessoas que viveram antes de você. No caso aqui da Bíblia, desde Adão até Jesus Cristo, tem o nome de Tamar. Porque um dos filhos que ela teve com Judá entrou para a genealogia de Cristo. A gente precisa escolher o terreno certo das nossas vidas para plantar as sementes, mas a gente precisa entender que nesse meio do caminho, mesmo com coisas erradas que fazemos, nós muitas vezes vamos servir apenas para sermos as flores que darão os frutos. Mas o mais importante, talvez seja o fruto. O mais importante dessa história aqui não foi o comportamento de Tamar, mas que a misericórdia do Senhor utilizou a vida dela para que ela pudesse fazer parte, lá na frente, do fruto mais importante de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Quantas vezes eu, por exemplo, fico pensando aqui: nossa, eu devia ter sido uma mãe melhor quando os meninos eram menores. Nossa, eu devia ser uma psicóloga
melhor. Eu devia ser uma esposa melhor. Nossa, eu tenho tanta coisa que eu me envergonho na minha vida e é verdade. Eu também sou muito improvável, querida. Você também deve ser muito, muito, muito improvável. Talvez eu mais que você. Mas a gente precisa entender que há uma história muito maior para produzir frutos do que simplesmente nós sermos flores perfeitas e bonitas no jardim da vida. Talvez você tenha errado e errado feio, assim como eu também já errei e errei feio. Mas mesmo assim, Deus, com toda a sua bondade e misericórdia, Ele permite que nós possamos nos tornar flores, para que essas flores encontrem, enfim, o caminho certo, se tornem frutos, aí depois extremamente poderosos na mão do Senhor. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Talvez hoje você viva consumida pela culpa de não conseguir fazer as coisas simples do dia a dia ou talvez de um crime muito bárbaro que tenha cometido. Eu não sei. Mas Jesus sabe. Deus, nosso Senhor, sabe. E assim como na vida de Tamar, Ele pode fazer essa flor que é você frutificar em excelentes frutos até chegar bem perto da história de Cristo. Trocando em miúdos, mesmo Tamar sendo a mais improvável das mulheres, e não foi só ela, tá? Existem outras mulheres totalmente improváveis aí na genealogia de Cristo. Mesmo assim, elas floresceram na mão do Senhor. A obra não é sua, minha querida, nem minha. Que possamos fazer aquilo que deve ser feito e que com humildade possamos lembrar que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E mesmo com os nossos erros, apesar de nós mesmas, o Senhor pode cumprir essa obra. Como cumpriu na vida de Tamar, fazendo com que ela participasse da genealogia de Cristo. Tamar não é mais importante que Cristo. O fruto é mais importante do que o terreno, do que as sementes, do que a chuva certa. Lembre-se disso. Talvez você tenha se lamentado aí ou venha se lamentando de ter escolhido sementes erradas, terrenos podres, né, digamos assim, na sua vida. Mas entrega nas mãos de Deus, porque talvez você não veja esse fruto. Tamar não viu Jesus, mas ela participou da história. Através do que floresceu nela, houve um fruto muito maior, Jesus Cristo. E Ele que é o importante para as nossas vidas. Então, peça perdão a Deus de tudo que você já fez e que está te incomodando aí no seu coração. Ele é misericordioso e Ele pode usar inclusive isso para abençoar gerações e gerações e gerações. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a grande revelação. Ele é o fruto precioso. Não nós. Nem nossas sementes, nem os terrenos que a vida nos entrega. Jesus é o caminho. Para Ele devemos frutificar tudo o que fazemos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor ouça a nossa oração agora, Deus. O Senhor que é bom, o Senhor que é santo, o Senhor que é digno. Eu quero te entregar, Senhor, nas tuas mãos, todo o pecado que temos. Temos cometido tantos pecados contra o Senhor, Senhor. Oh Deus, nós mentimos, nós nos prostituímos, talvez como Tamar, mas talvez de outras formas, Deus. Porque a prostituição é entregar aquilo de mais precioso para alguém que paga um valor irrisório. Oh Deus, nos perdoe por sermos parte de um país tão
corrupto, Senhor, de um país que, enfim, abandona os seus e que, assim como Anã, não quer ter descendência. Nos perdoe, Deus. Nós temos, como mulheres, inclusive, negado descendência. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, eu quero pedir perdão diante do Senhor, porque precisamos voltar os olhos para Ti. A obra não é para nós, é para o Senhor. E obrigada, Deus. Também quero agradecer. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem feito das nossas vidas, mesmo com toda miséria que fazemos, que produzimos, nós ainda assim podemos contar com a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça, Deus, a Tua benevolência de pegar mulheres improváveis como nós e fazer dos nossos erros grandes transformações e grandes milagres, para que tudo converta ao nome de Cristo. Usa-nos, Senhor, transforma-nos, não para nós, mas para que o Teu nome seja exaltado em todo o tempo, em todo lugar, Pai. Perdoa-nos mesmo, Deus, porque muitas vezes fazemos coisas que o Senhor não quer. Algumas nós enxergamos, outras não. Abre os olhos do nosso coração e da nossa alma para que nós possamos viver em santidade e não pecarmos mais contra o Senhor, Pai. E que, em nome de Jesus, se os nossos pecados abriram brechas que nos expõem a nossa família ao inimigo, eu peço que o Senhor se levante e nos defenda, Deus. A Tua palavra diz que Jesus é o nosso advogado fiel. Acampa os Teus anjos ao nosso derredor para que possamos crescer em direção a Ti, Pai. Ajuda-nos hoje, Senhor, a não murmurar, a não mentir, a não nos prostituirmos, Senhor, a sermos pessoas que são gratas a Ti, Pai, com todo o nosso ser, com as nossas finanças, os nossos relacionamentos, os nossos trabalhos dentro e fora de casa, Senhor. Que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. E que quando errarmos possamos contar com a Tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai, até a volta de Cristo. É o que Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Espero que você tenha ouvido a voz do Senhor através dessa palavra. Até a próxima.